Rodolfo, antes de qualquer coisa, como é que você tá, meu caro? Como é que estão as coisas por aí, pela sua terra? Então, meu cara, aqui vou te dizer, acho que como para todo lado, muita mudança, né? Assim, eu particularmente aí falando de mim mesmo, muitas mudanças, assim, muitas adaptações, né, para esse momento de pandemia, esse momento de isolamento em certo sentido, mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que tem a saudade das pessoas, a saudade dos nossos encontros, né, principalmente envolvendo o teatro playback, que a gente sabe que a magia que é e o poder que é, a gente está realmente reunido. Então, por mais que tenha saudade desses momentos, de tudo eu ainda tô num momento agradecido, assim, sabe? Com uma oportunidade boa de enxergar muitas coisas sobre a minha vida, sobre minha vida profissional, minha vida pessoal, muitas mudanças. E por mais que mudanças difíceis, assim, em diversos sentidos, mas aquela intuição de que é o caminho certo, assim, de estar no caminho certo, dessa mudança, no caminho certo para chegar no próximo patamar aí que a gente precisa alcançar. Nossa, que maravilha, cara. Que coisa boa ouvir. Ouvir que mesmo nessa situação as coisas podem ainda ter, né, um lado, uma visão mais positiva, mais bacana, assim. A gente, com essa fala, acaba até levando um pouco de esperança. Porque é o que eu entendo que está todo mundo precisando, né, para os dias de hoje. Então, muito feliz em saber que aí para os seus lados as coisas estão acontecendo, estão caminhando, que, né, mesmo com todas as adversidades aí, você também está se reinventando e buscando se adaptar ao novo normal. São essas duas palavras que eu não aguento escutar, inclusive. Realmente, entrou uma onda, né, de novo normal, assim, que estamos submetidos. Mas né, cara, é a situação em que a gente está, independente se é o novo normal, sei lá o que é. O fato é que eu acho que já tô todo mundo assim querendo poder esticar mais as pernas, né, Thiago? É uma viagem longa, assim, a analogia um pouco que eu faço é que é uma viagem longa que a gente está sentado no banco, muitas vezes de passageiro, hora a gente ainda consegue pegar a direção para ir para algum lado, mas na maior parte a gente está de passageiro, esperando a pausa para poder esticar as pernas, esticar os braços, fazer um aquecimento corporal, né, Thiago? Toda viagem, quando muito longa, a gente precisa dar uma pausa, né? Dar um sossego. E falando em viagem, falando em processo, em caminho, eu queria que você já trouxesse pra gente um pouco, Rodolfão, um pouco do seu caminho aí, um pouco da sua viagem até aqui, um pouco do seu currículo, quem você é, o que você faz, por que tá acontecendo, quem é esse cara, o que a gente tá falando? Massa. Então traz aí pra gente um pouco do seu background, da sua trajetória até aqui. Massa, cara. Pois é, então assim, eu sou do interior de Minas, na verdade, Divinópolis, né, uma cidade bem pequenininha. E, em certo sentido, foi lá que eu comecei a me interessar por desenvolvimento humano, vamos dizer assim, de uma forma geral, né? Porque lá ainda, cara, em Divinópolis, eu tenho um tio que fundou um instituto chamado Instituto para a Humanização do Homem e da Mulher. E nesse instituto, ele trabalhava com eneagrama. Não sei se você já ouviu falar de eneagrama, se você conhece alguma coisa assim. Então, nesse instituto, ele recebeu a autorização do Cláudio Naranjo, que é um famoso escritor, um psiquiatra chileno, né, que tem uma repercussão, vários livros. Ele recebeu a autorização para fundar esse instituto. Fundou e aí, de certa forma, isso estava então perto da família, assim, era algo que estava ali, né? E dentro desse instituto, a minha mãe participou como instrutora desse instituto, então era algo que estava circulando muito perto de mim e aí acabou que eu entrei como aluno, né, como aprendiz. E lá dentro, cara, eu posso dizer que lá dentro foi o que determinou o meu caminhar para a vida profissional, porque foi lá dentro que eu escolhi ir para a psicologia. Foi lá dentro que eu conheci o psicodrama também, através de uma tia minha que já era formada em psicodrama. Então, de certa forma, lá foi, antes mesmo da universidade, foi me dando muita bagagem e muita experiência com autoconhecimento e com experimentações dentro do universo teatral. Então, a partir de lá, eu tomei essa decisão de ir para a universidade fazer psicologia e já de olho pra caramba, de olho total no teatro, cara. Eu entrei assim na psicologia já
sabendo que era a minha rota, assim, sabe? Então, dentro desse momento, aí eu passei por algumas caminhadas, assim, eu conheci o Teatro do Oprimido, que foi meu primeiro contato, assim, eu já tinha visto o psicodrama, alguma coisa, mas não entendia muito bem, e dentro da universidade eu já me interessei logo por grupos, e aí tinha uma professora que ela trabalhava com o Teatro do Oprimido, ela tinha feito a formação no Rio e trabalhava com isso, e aí eu já colei nela, e aí começou o trabalho com o Teatro do Oprimido, fizemos um grupo legal lá. O mineiro, por definição, assim, por praxe, é um bicho esperto, né? Ele tá quietinho ali sempre, tá na dele, tá macio, tá suave, mas ele tá aqui, ó, tá de olho em tudo. Tá de olho. Então, a gente já vê aí pela sua narrativa. Você mesmo que do interior de Minas já tava, ó, ligeiríssimo, buscando aí o seu caminho, buscando sua trajetória. Exato, cara, eu acho que é uma combinação de situações mesmo, né, que favorece, assim, que deu certo, lógico que tinha o meu interesse, teve essa preparação toda, e mesmo entrando na universidade, eu também precisava pagar a universidade, né, que eu entrei numa universidade que ela era estadual, mas ela era privada. Era um UENG, era uma unidade da UENG, mas ela era uma iniciativa privada ao mesmo tempo, era algo até meio confuso, assim. E eu precisava de arrumar grana para conseguir pagar a universidade, e aí isso também me fez correr muito atrás, e eu acabei, ao longo da universidade, fazendo parte de um projeto de iniciação científica, onde eu pude inserir também o teatro. Então, assim, na formação foi toda recheada pelo universo do teatro mesmo. Pô, que maravilha, cara. A iniciação científica também é um caminho interessantíssimo, né, para quem está na universidade e quer buscar focar um pouco melhor naquilo que espera, né? Quando eu estava na Universidade de Psicologia também, eu fiz iniciação científica, mas foi com teologia, com outras com temas correlatos. Mas ainda assim, meu amigo, o teatrão na veia ali o tempo inteiro também acontecendo, vivendo isso. E não foi à toa que a gente chegou aqui nesse contexto de playback theater, né? Então, vou emendar assim já nesse seu currículo uma pergunta que é também mais voltada para essa ideia de você abrir, né, expandir o universo e contar pra gente o que é playback theater e o que é playback theater para você, né? Mais especificamente, a gente quer entender do Rodolfo aí. Perfeito. O que você entende por essa linguagem? Olha, então, quando eu cheguei no playback theater, eu já tinha me formado em psicologia, eu já tinha feito pós em psicodrama, já tinha terminado minha pós em psicodrama, já tinha feito formação como coach, depois de quebrar alguns preconceitos, porque eu não gostava nem de ouvir a palavra coach, mas depois de passar por algumas experiências, eu abri mão, falei, porque a coisa me ajudou, saca? A parada me ajudou, assim, e quando me ajudou eu falei, rapaz, funciona. Então, daí eu fiz a formação em coach, fui para o Chile fazer o Master Coach. Então, assim, eu enveredei muito nessa área também de empreendimento, vamos dizer assim, e de organização de eventos. Eu participei de equipe de produção de eventos, então eu estava nessa pegada quando eu participava de uma companhia de teatro de criação, que é um teatro que é derivado do playback. Até então eu não conhecia o playback. E aí, cara, só para contextualizar, então eu fui para um fórum latino-americano e lá eu vi uma galera praticando um teatro que eu falei, o que é isso que eu não conheço, não sei fazer isso, nunca vi, e todo mundo falava de teatro playback. Então, dentro dessa oportunidade eu fui começar a pesquisar e foi aí que eu fui fazendo os cursos até fazer o leadership em playback, né? E aí, cara, hoje, então assim, de acordo com toda essa rota que eu fui trilhando, eu consigo ver que, para mim, assim, na minha perspectiva, playback theater é uma ilha, cara, uma ilha de sanidade mental e emocional. Essa fala não é minha, essa fala, cara, é de uma das integrantes da companhia que um dia, assim, eu dando um treinamento e a gente conversando algumas coisas, ela falou assim, não, porque aqui pra mim é uma ilha de sanidade mental. Isso foi no ano passado. E quando ela falou aquilo, eu falei, é isso, realmente é isso. Porque se a gente for pegar assim, essa ilha de sanidade mental, ou uma ilha de sanidade emocional, cara, é um lugar onde
pessoas se reúnem, um espaço independente de cada canto, né, que cada um vem, com cada história que cada um tem, é um momento onde a gente se depara com uma novidade, né? Se depara com um novo e se depara com o outro. Eu acho que quando a gente pega uma mochila para viajar ou vai viajar com a família, que contexto for, acho que a gente sai para essa viagem com uma expectativa de encontrar algo novo, né? Com a expectativa de se deparar, de ser preenchido de novidade. E aí, eu acredito que o Teatro Playback é essa oportunidade da gente conhecer uma ilha misteriosa de pura sanidade mental, de pura sanidade emocional, com alguns companheiros de viagem. É realmente um contexto de autoconhecimento, é um banquete. Eu sempre falo com os alunos que eu tenho dentro dos cursos que eu dou, que eu considero esse universo do teatro terapêutico como um todo e do teatro playback como um banquete de desenvolvimento humano. Para mim é um espaço que tem condição de nos nutrir de uma visão de estilo de vida diferente, comunitário ao mesmo tempo, pelo que ele traz, uma visão de saúde, de inclusão, é um universo muito vasto, né? Então, para mim, fica esse símbolo do teatro playback ser uma ilha onde quem quiser ir se renovar e aprender a se humanizar, que para mim essa é a parte mais forte. Aprender a se humanizar mesmo. Aprender a resgatar princípios humanos, né? Para mim, fazer teatro playback é isso. É resgatar princípios humanos que se perderam com o tempo e, de alguma forma, a gente se desconectou de um fio aí importante para as nossas relações, para o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional. E acho que o teatro playback é essa religação para a gente poder descobrir aonde está, né? Onde é que nós estamos dentro dessa trajetória, enquanto pessoas mesmo, o que é que a gente está fazendo aqui, qual que é a minha história, qual que é a minha narrativa, né? Tem essa visão. Cara, e essa última palavra que você usou, que é narrativa, é uma palavra que também tem sido as pessoas têm batido bastante nessa palavra, né? A gente tem entendido cada vez mais por conta do contexto, né? Do contexto atual aí, político, socioeconômico, social de maneira geral. O que é a narrativa, né? Como é que as redes têm dominado e criado e manipulado narrativas, né? Para que as pessoas estejam de um lado ou do outro, o que acaba criando essa polarização, né? Essa polarização gigantesca de todos os âmbitos e que acaba, por consequência, também não deixando que a gente se entenda, que a gente se escute, que a gente se ouça, né? Porque uma vez criada a bolha, cada um está na sua ilha, né? Como você colocou. Então, eu entendo, assim, acho incrível essa metáfora que você usou da ilha. Eu colocaria que é uma ilha muito grande. É uma ilha muito grande. Um continente, é uma ilha gigantesca, é realmente um universo muito grande, né? Que o playback traz enquanto possibilidade, que permite esse diálogo, cara, que é uma coisa que a gente vem perdendo, assim, que a gente não consegue mais conversar com as pessoas, né? Eu falo aqui, você fala aí, daí eu falo mais alto, você fala mais alto e a gente daqui a pouco tá só gritando e partindo para agressão, né? Verbal, física, qualquer que seja. Então eu entendo muito também o playback como esse lugar de diálogo, na ilha onde as pessoas podem, né, de fato escutar, treinar, se desenvolver empatia, uma série de outras coisas. E por isso também que fica muito vinculado à terapia, né? A ideia de psicologia, do psicodrama, isso tudo acaba virando uma coisa só na cabeça das pessoas, né? Então, queria que você trouxesse um pouco pra gente, assim, um pouco sobre como é que você entende essa realidade, né? Como é que você vê, assim, como é que você enxerga essas separações entre o que é terapia, o que é playback, o que é psicodrama, o que é psicologia. Legal. E aí a gente vai trilhando um caminho. Eu acho que, eu contando aqui um pouco da história também, vai ficando claro a minha visão sobre isso, porque quando eu me deparei com o teatro playback, inclusive dentro de um espaço do psicodrama, que aí é interessante, né, que às vezes a gente vai conhecer o teatro playback intermediado pelo psicodrama, então daí já tem essa
proximidade forte mesmo desses dois universos, né? Ao mesmo tempo, aproveitando essa associação da ilha aí, às vezes uma ilha ela parece pequena, e foi a primeira impressão que eu tive com o teatro playback. Eu olhei assim e falei, nossa, claro que eu vi uma coisa legal, mas eu falei assim, cara, é isso, assim, é fazer esse teatro, assim, é fazer isso. Então a ilha parecia muito pequena. E quanto mais eu andava pela ilha, assim, eu começava a compreender melhor o que estava acontecendo, por que era feito cada coisa dentro da ilha. Porque quando você olha a ilha de fora, assim, você tá uma ilha pequena, mas quando você põe o pezinho nela, você põe o pezinho ali na areia, você dá um primeiro mergulho num rio que está dentro da ilha, você fala, meu irmão, a vida inteira está aqui, sabe? Assim, tem tudo que tem no mundo está aqui dentro, e é assim que eu vejo, sabe? Eu acredito que quando a gente começa a aprofundar no teatro playback, a gente vai vendo a grandeza que ele é e como é que aí ele sai das bordas desse universo do psicodrama e de ser um universo apenas teatral, né? Tem muita coisa por trás disso. Então, assim, a primeira coisa que eu vejo é que inclusive me fez ter interesse pelo teatro playback, era a diferença que eu considero dele do psicodrama, né? É que o teatro playback é um teatro com fim, vamos pegar assim, bem inicial, bem o que é, né? É um teatro, é uma representação, é um espetáculo teatral. Então, teatro playback tem muito nos bastidores, né? Só deixando um parêntese bem grande aqui, mas tem muita coisa nos bastidores, mas ele é uma apresentação teatral, que difere totalmente do psicodrama nesse sentido. Assim, né? O psicodrama, é claro que ele pode ter ali uma performance, mas o objetivo dele não é uma apresentação. Você não vai por mais que você vai em um sociodrama público, um psicodrama público, você não está indo numa apresentação assim, tradicional. Você vai envolver com o tema, entrar na história, participar de alguma forma, né? E já no teatro playback nós vamos ter aí uma estrutura mais teatral. E era justamente isso que eu estava buscando na época, sabe, Thiago? Porque eu participava dessa trupe, que eu sou muito grato de ter participado dessa trupe DK, mas, bem honestamente, eu tinha uma visão de querer também vender espetáculos. Era uma visão que eu tinha. Assim, eu queria poder... Bem honestamente, eu queria ter um trabalho que eu pudesse... que fosse mais inteligível para as pessoas, inclusive, entenderem o que é que elas estavam contratando, se elas quisessem contratar uma apresentação de teatro playback. E na outra trupe que eu participava, eu via que estava muito misturado, e uma coisa ainda muito no psicodrama, assim, e para mim, eu falei, não, eu queria uma coisa mais, vamos dizer, não é menos responsável, mas mais teatral do que psicodramática, mais teatral do que terapêutica. Eu queria uma pegada mais teatral, né? E aí, quando eu vi a parada como é que funcionava a estrutura do teatro playback, eu falei, é isso. Porque aí não deixa de ser terapêutico, não deixa de surtir um efeito na plateia assim, extremamente poderoso, né, transformador, mas é algo que eu chego, tem início, meio e fim, as pessoas vão até onde elas quiserem, assim, entregam o que elas querem entregar. É responsável, né? É responsável. E é um contexto acolhedor ao mesmo tempo, mas como diz a Diossala, que eu nunca esqueci a frase da Diossalas quando ela falou de uma entrevista e a pessoa começou a falar isso lá em Curitiba, né? E aí ela falou assim, olha, então pode ser que a pessoa tenha mais coisas para falar, mas o show tem que continuar. Então assim, nós não vamos tratar a pessoa ali naquele momento, não vamos fazer terapia com ela, o show tem que continuar. Então é uma apresentação teatral. Não é? Agora, é claro, né, só para contextualizar aqui, que dependendo de quem está vendo, você pode utilizar o teatro o playback theater em diversos fins. Né? Então, assim, existe para diversos contextos. Então, tem a finalidade de apresentação, né, que é vamos para os lugares apresentar, mas aí você, enquanto profissional, pode usar para aplicar no seu trabalho, em escolas, em comunidades, em ONGs ou em grupos terapêuticos, que é o caso que eu já usei bastante e ainda uso, né, em grupos que fazem trabalho comigo, assim, dentro do Expressão Total, que é um projeto que eu tenho. No projeto eu trago exercícios, técnicas e o fundamento do teatro playback em determinado módulo para que as pessoas possam compreender ali mais sobre si, mais sobre o outro, com essa visão mais de exercício de autoconhecimento, mais do que a apresentação em si, né? E fora isso, aí tem a companhia.
ótimo. Esse Rodolfo é um mestre da oratória, né? O cara sabe falar, o cara sabe chegar nos lugares. Era exatamente aí que eu queria chegar, cara. Um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos, como é que tá rolando as coisas aí, né? Sobre a sua companhia de playback em específico, sobre os projetos que você desenvolve utilizando o playback, que não necessariamente são a companhia, né? Mas o seu trabalho relacionado à timidez, à expressão. Então, abre um pouco mais desse mundo aí pra gente também. Legal. Bom, isso aí é uma parte que também foi construída nesse sentido, porque aí o que rola, Thiago? A companhia, né? Chegou a companhia, e com a companhia, quando eu pensei assim, então vou fundar uma companhia nova de playback, né? Quando eu comecei a fazer esse movimento com a companhia, eu consegui um grupo de pessoas que inicialmente tinha uma rotatividade grande, mas que depois foi se assentando, né? E hoje, assim, depois de uma caminhada longa aí, 6 anos de companhia, longa assim, né? Relativamente longa, porque não é tão longa assim, mas é um tempo bom de experiência, eu pude perceber que faz muita diferença quando você está reunido com pessoas que estão ali constantemente compartilhando suas histórias, né? E eu tinha uma sede muito grande de ser ator. O que me apaixonou no teatro playback era ser ator. Só que quando eu vi... Mas daí, eu acho que é a sina de muita gente, né? Quando eu vi, não tinha ninguém que sabia fazer em Belo Horizonte. Assim, quem sabia alguma coisa não estava praticando, ou estava com outros projetos. Eu falei, pronto, agora eu tenho que tocar o projeto, e para tocar o projeto eu tenho que estar na direção e na condução. E foi assim. Então, assim, eu comecei a fazer um trabalho da companhia que era o que eu gostaria de que alguém estivesse fazendo para eu entrar. Mas eu falei, como não tem, eu vou ter que criar a estrutura, né? Para quem sabe um dia. Então, isso foi uma questão muito importante, assim, também, sabe? Porque eu fiquei com esse movimento de... Nossa, eu queria tanto um trabalho assim para eu experimentar no papel de ator. E aí eu comecei a ver que muitas pessoas começaram a se interessar por passar por esse papel de ator sem necessariamente a função de ser ator profissional, mas elas queriam ali aprender as habilidades, os recursos, né? E aí foi uma caminhada até eu compreender que o público especial, assim, que poderia ter muito benefício com o trabalho do teatro playback, do teatro terapêutico, era esse público que tem pessoas mais tímidas, né? Um público onde as pessoas têm certa dificuldade de se expressar. E aí, assim, algumas coincidências do caminho também, por eu trabalhar com teatro, eu fui chamado para fazer parte de uma equipe de oratória, então comecei a dar treinamentos na hora da oratória, em empresas, e aí eu comecei a compreender, eu falei, poxa, tem esses jogos, esses recursos, essas atividades são muito úteis para pessoas de diferentes estilos, assim, tem muita necessidade, né, das pessoas. E aí eu comecei, então, a criar um trabalho que inicialmente seria para mim. Eu pensei assim, eu vou criar um trabalho que eu gostaria de usufruir. E eu comecei a ver que tinham várias pessoas assim como eu que gostariam de experimentar aquele trabalho. Então aí, cara, com o tempo eu fui sedimentando as bases da Expressão Total, que hoje é o projeto aí que eu toco. Então assim, tem a companhia, e aí na companhia a gente faz apresentações realmente contratadas, né, em escola, ou apresentações que a gente faz gratuitamente em comunidades, igual a gente já fez em BH na Casa do Beco, e em outras parcerias, mas tem um momento que a gente é contratado por empresas, escolas, para fazer o nosso trabalho. Só atualizando, assim, hoje na companhia a gente faz os treinos online, com uma comunidade, com mais pessoas do Brasil e algumas pessoas, na verdade tem uma pessoa do México e uma pessoa de Portugal também, né? E a gente decidiu então assim, a gente parou um pouco nossos encontros individuais para se unir a essa grande comunidade, fazendo os nossos encontros, e agora a expectativa é que a gente retorne os nossos encontros só da companhia, uma vez ao mês, para a gente ir retomando agora que as coisas estão se reorganizando, né, de uma outra forma. Então atualmente a companhia está assim, então esse é o movimento da companhia. Já no Expressão Total, eu toco meus projetos online também hoje, né, com treinamento de oratória, de desinibição, individualmente, para quem tem interesse, e com as turmas em grupo, cara, que era um projeto que eu tinha para fazer em alguma vez na vida, que era, um dia eu vou botar esse teatro profissional online, um teatro terapêutico online. Mas eu falava, vai ser lá na frente.
Veio a pandemia, cara, foi um empurrão da janela, assim, ó, vai agora, senão você não sai do lugar. E aí eu comecei.